Os irmãos podem ocupar seus lugares. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Segura aí, eu sei que você está cheio do poder de Deus. Dá uma segurada aí para nós ouvir a palavra. Glória a Deus. Esse púlpito foi um presente de Deus, ele é uma benção, mas para os gordinhos não favorece muito, né? Eles aparecem mais. Mas glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Eu não sou normal, tá? Tudo que eu falar aqui, vocês absorvem e tentam fazer mais ou menos. Eu me acordei de manhã já pensando no culto. Eu sempre faço isso, independente se vou pregar ou não, se vou cantar. Porque eu já tenho que ir para o trabalho e separar uma roupa para trabalhar, uma roupa, tomar banho de preferência. Então é uma organização assim, tem que começar desde cedo, senão tu não consegue, não pode esquecer de nada, né? Então eu estava ali me arrumando e a Carol me perguntou: ai mãe, o que a senhora vai pregar hoje? Eu digo: mas se eu te falar, daí tu não vai no culto. Aquela só ali, né? O Senhor tem me dado uma palavra já faz um tempo já. E eu creio que na hora certa, e hoje é a hora certa. Nunca preguei essa palavra sobre esse tema. E essa palavra falou muito comigo. Eu perco ainda estou me habituando com o horário do dia. Há 3 meses que estou trabalhando de dia, mas trabalhei quase 8 meses à noite. Então ainda o sono ainda vai embora muito fácil, às 4 da manhã, e eu fico até às 7 acordada. Aí depois quer dormir, aí não dá, né? O dia começa. Mas eu tenho falado muito com Deus. Tenho chorado, tenho orado, tenho meditado. Eu sou muito de pensar na minha vida, né? Desde que começou, desde que eu me conheço por gente. E essa mensagem veio a calhar. Então nós vamos começar fazendo uma dinâmica. Você vai pegar a sua idade. Os pequenos não, porque vai ficar difícil, mas se quiser pode fazer. A sua idade vai dividir por 3. Se você conseguir de cabeça aí, pega a sua idade e divida por 3. Eu tenho 45, então deu 15. Fácil, né? Aí você vai se baseando aí. Quem tem 24, 12, e vai diminuindo, vai ficando pequeno. E eu comecei a meditar sobre isso, porque eu vou falar. O tema da mensagem é sobre Moisés. Os 3 estágios, as 3 fases da vida de Moisés. E você vai encaixar com a sua vida, porque a nossa vida tem fase. Tem algumas coisas que nós entendemos, tem outras que, se tu me perguntar, até hoje eu não entendo, mas eu sei que eu estou aqui, servindo a Deus com alegria. Tem coisas que às vezes eu choro e não entendo, mas eu aceito, porque eu sei que Deus está no controle. Então são coisas que a gente não consegue entender. Aí eu canto o hino, ninguém explica a Deus, e eu entendo. Acho que deu mais ou menos para vocês entenderem. Mas eu converso, uma vez eu ouvi a mensagem do pastor Luiz Hermínio que dizia: quem não questiona Deus está perdido. Você pode questionar Deus. Você pode perguntar para Deus o que você quiser. O pastor Marcos ria que eu fazia muitos desafios com Deus. Porque o homem que nós vamos falar hoje, ele foi chamado muitas vezes de servo. E Josué, que foi seu sucessor, foi chamado 2 vezes somente de servo. Ser servo, a palavra já diz, é servir. Ou vamos servir de bênção, ou vamos servir de maldição. Aí você tem que fazer um retrospecto da tua vida. E eu faço da minha vida. O ponto que o Senhor Jesus me chamou para este trabalho, para esta obra, para seu ministério. Que idade eu tinha, como começou, o que eu fiz até aqui, qual estágio que eu estou. E eu vou te fazer 3 perguntas. Você quer encaixar ela em cada estágio? Você quiser ficar no mesmo estágio ainda até agora, você vai ter que mudar de fase. Porque a vida não parece que é um jogo de videogame, vai mudando de fase. Tu diz: epa, venci essa.
Aí vem a outra, e é pior que a primeira. Pai, eu consegui fazer a terceira, não sou muito de jogar, mas eu acredito que mais ou menos seja assim. Você nunca vai vencer. Nós só vamos vencer nesta vida, literalmente, quando nós morremos. Quando o último suspiro for dado na face da terra. Calculou a sua idade? Eu vou dizer o tema da mensagem. Na primeira fase, Moisés estava cheio de si. Na segunda fase, ele descobre que ele não é nada. E na terceira fase, ele está cheio de Deus. Abra sua Bíblia. No final nós vamos conversar sobre essas fases. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. E no versículo 2. Aonde tudo começa? Quando a gente nasce. Eu vou dividir a vida de Moisés porque eu sei a data que ele morreu, o dia que ele morreu. A data precisa eu não sei, mas o dia, com que idade ele tinha quando ele morreu, melhor. Ele tinha 120 anos. Aí você divide isso por 3, vai dar 40. Então a vida dele teve 3 estágios. Até os 40, até os 80 e até os 120 anos. A primeira fase da sua vida começa aqui que nós vamos ler agora. No dia do nascimento. Até quando ele completou 40 anos. A Bíblia fala no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 2. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Vamos ler o primeiro para completar. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente de Levi. E essa mulher concedeu e deu à luz a um filho que escondeu por 3 meses. O povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, eles estavam escravizados. Não é novidade para vocês que quando nós somos escravizados, quando alguém tem domínio sobre nós, porque nós deixamos de servir ao nosso Deus. O povo de Deus estava escravo. Antes disso, houve um governador chamado José, que dominou sobre o Egito, a qual os faraós, depois que passaram anos, esconderam a história de José, porque para eles era vergonhoso saber que um homem judeu, que servia ao Deus vivo, tinha governado sobre aquela terra. E o povo começou a se contaminar e esquecer de Deus. Quando esquecemos de Deus, nos tornamos escravos, às vezes do mundo e às vezes de nós mesmos. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso porque eu sou escravo disso. Mas quando nós resolvemos clamar a Deus, as coisas mudam. Se você lê a Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento principalmente, você vai encontrar quantas vezes dizia: o povo deixou de clamar a Deus e ficou por mais não sei quantos anos na escravidão. E o povo deixou de clamar a Deus. Aí Deus levanta um, Deus levanta outro. Aparece um Gideão, aparece lá um Daniel, meio escravo mesmo, foi cativo, mas servo de... Então tem histórias. E neste momento, o povo estava escravizado, as pessoas estavam sofrendo, as pessoas morriam apanhando. Esqueceram de clamar a Deus. Mas do ventre de uma mulher estava se formando ali um menino. E o povo de Deus estava crescendo. E o rei, você sabe a história, mas o rei, temendo isto, mandou que matassem todos os meninos que nascessem. As parteiras, na hora que antigamente era parteira, quando nascesse o bebê, dava um jeitinho lá, enrolava o cordão, sufocava e matava.
É a ordem do rei. E as parteiras tinham que fazer, senão elas morriam. Eles chegavam de tempo em tempo nas casas para ver se tinha algum filho escondido do sexo masculino. As meninas podiam viver alegremente, porque não podia mais se multiplicar. E a mãe de Moisés engravidou. E quando ela engravidou, ela temia que na hora do nascimento viesse um menino. A primeira fase da vida de Moisés começa quando ele estava dentro do útero da mãe dele até os 40 anos. Ali o Senhor estava o guardando para ser o libertador. O Senhor tinha um plano para aquele menino. E no momento em que ele nasceu, que ela sentiu dores, aí viu-se que as parteiras não tinham mais coragem de matar as crianças. Então ele mudou o decreto. Ao invés de matar as crianças, lancem no rio. Aí eles iam e se a mãe não tivesse coragem, eles pegavam as crianças da mãe e jogavam, não importa, bebê recém-nascido, não importa a idade, era maldade. E nasceu Moisés. Quando ele nasceu, o seu pai, o nome dela eu me lembro, Joquebede, o dele era Anrão, parece que era, né? Anrão. Por trás de um homem de Deus, tem uma família abençoada. Que história linda, né? Quando você apresenta o teu filho para Deus, ali Anrão levantou os braços e apresentou o seu filho. A Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que ele fez isso. Logo no nascimento, ele apresentou a Deus e disse: nada vai poder tirar a vida porque é o meu filho, é um menino. Voltaram para casa. E como não tinha mais como escondê-lo, segundo a Bíblia, continua a história, ela fez um berço, betumou, passou, não sei se era piche naquela época que passava ali, que hoje é mais moderno, antigamente não tinha nada de moderno, colocou aquela criança no cecinho e disse: ai, agora hoje não dá mais, não posso esconder, vou lançar ele no rio. Miriam foi junto, ficou observando e colocou ele no rio e foi embora. E antes de sair, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ela orou. Porque Joquebede, segundo a Bíblia, foi uma mulher de fé. Uma mulher corajosa. Quando eu prego para as mulheres, eu falo muito isso, irmãs. As mulheres estão largando o bordão. As mulheres estão murmurando. As mulheres estão esquecendo de Deus. As mulheres, qualquer coisinha, querem sumir do mapa. Mas segura o tranco, porque Deus está pelejando por ti e pela tua família. Era uma mulher de fé. Se fosse outra louca da vida, que mate, Deus quis assim. Mas a vontade, ela não errou, ela não descumpriu a vontade do rei. Ela pegou, organizou, largou o menino, entregou: Senhor, entrega os meus filhos nas tuas mãos, e foi embora para casa. E Miriam ficou observando. Vamos conjecturar então. Podia ter jacaré, podia ter vento, podia morrer de fome, podia ter mosquito da dengue, tem gente que inventa qualquer coisa. Mas eu só sei uma coisa: que a mão de Deus estava ali. E quando chegou pela manhã, vocês conhecem, para Deus tudo tem um plano, tem um propósito. Aquele menino foi parar nos braços da filha de Faraó, que não tinha tido seu filho ainda. E quando ela vê aquele menino, todo mundo viu que era hebreu. A sua mama viu, é hebreu. A sua dama viu que era um hebreu. O que você vai fazer? Vou ficar com ele, é o meu filho. E o nome dele será Moisés, que significa tirado das águas. Moisés não morreu. Se criou até os 40 anos dentro de um palácio. Aprendia todas as artes de guerra. Era um dos melhores guerreiros, um dos melhores engenheiros que o Egito já teve. Era um homem muito sábio, um homem estudado, um homem cheio de si, um homem cheio de graça, porque ele era um homem que sabia tudo. Pessoas que aproveitam a oportunidade. O próprio filho de Faraó talvez não tinha essa audácia de aprender como ele, mas ele tinha uma visão. Ele sabia que o rei não o olhava com bons olhos, mas ele não sabia por quê. Até que um dia ele descobre que a sua mãe é viva, que a sua família vive e que o seu povo é escravizado. Aí vem o segredo.
quando ele descobre isso, ele podia muito bem ter feito a seguinte forma: bom, eu estou aqui, que o resto se exploda. Tenho comida, tenho casa, tem a minha mãe, que é a princesa. O rei não gosta muito de mim, mas um dia ele vai morrer. E eu, como príncipe, vou ser um dos conselheiros, vou ser um braço direito do próximo rei que virá, porque o próximo será como meu irmão, como meu tio. Tá todo mundo em casa, vai ser meio uma coisa meio ajeitada ali. Mas não. Ele precisava conhecer o Deus daquele povo. E quando ele foi conhecendo, ele chegou até uma das obras. Um dia estavam judiando de um dos povos, do povo de Deus. Ele começou a ir na sua casa escondido, conheceu toda a história, começou a amar aquele povo, começou a entender e disse: eu quero, só que eu não quero mais. Com 40 anos ele estava na primeira fase da sua vida, cheio de si. Essa fase é triste, irmãos. A fase que a gente acha que pode tudo. Não, eu vou dar um jeito. Esquece até que tem Deus. Caso eu não conseguir dar um jeito, eu vou falar com Deus. É aquela fase que a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos títulos. Eu tenho títulos. Eu canto, eu prego. Eu tenho os meus títulos. Estou falando de mim. Se quiser entrar na tua fase aí, tem momento que tu acha assim: eu sei pregar, eu tenho a manha da mensagem. Todo pregador tem a manha. Quem está começando não tem a manha. Mas não adianta ter a manha, não adianta ter conhecimento, mas não ter a unção. Todas as vezes que eu assumo esse púlpito, desde os meus 15 anos, eu digo: Senhor, vai comigo, senão eu vou fugir, eu vou morrer. Porque a gente não é nada sem Deus. Eu quero que você entenda que o cheio de si, ele acha que está tudo sob controle. Não, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu participo de tudo, mas ele ainda não é dependente de Deus. Falei sexta-feira no culto de mulheres e vou repetir aqui. Antigamente se via muito desviado. Você via nato, as pessoas sumiam da igreja. Hoje é diferente. Existem desviados, longe de Deus, dentro das igrejas, que entram e saem da mesma forma. Amanhã é segunda-feira, minha vida continua. Que se exploda, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não dependem, são fases que a pessoa vive cheio de si e não entendem os propósitos de Deus. Acho que Ele pode tudo, mas nós não conseguimos nada sem que o Senhor estiver ao nosso lado. Quando ele vê aquele moço judiando, ele vai lá e mata um egípcio. E o que acontece? Cai na boca do povo. E o que acontece? Ele foge. Segunda fase. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não sabia como, ele era cheio de si, cheio de conhecimento, cheio de táticas, mas ele não conhecia ainda a Deus para libertar aquele povo. Ele nem sabia que ele era o libertador. Deus nem tinha revelado nada a ele. Ele não estava entendendo. Ele sabia que alguma coisa tinha que ser feita. E o que ele fez com as suas próprias mãos? Ele matou. Ele errou. Quando a gente está cheio de si, a gente faz coisas com as nossas mãos. A gente faz justiça com as próprias mãos. A gente quer resolver. Deixa que eu vou descer um pouquinho da cruz e vou acabar com tudo. Depois eu subo de novo. Mas é tão difícil para subir o nível. Esse dia eu estava conversando lá no serviço. Tem perseguições em tudo quanto é lugar, irmãos. E a guria: ai, não aguento mais. Eu digo: calma. Tu já conseguiu chegar até um nível que o Senhor te levou. Ela era pastora de uma igreja. Tu chegou no nível. Se tu brigar, se revoltar, tu vai descer o degrau. Tu vai ter que subir de novo se tu quiser ir para o céu. Porque para chegar lá, tem que estar na terceira fase. Se tu estiver na primeira e está enrolando, embaçando na primeira, só lamento te informar, você está perdendo tempo. Vamos abrir um parênteses aqui. O pastor Marcos pregou domingo passado sobre Josué. Josué, o seu pai morreu como escravo. A sua mãe, Amália,
A gente vai estudando, vai descobrindo os nomes. Morreu na hora do seu nascimento. Josué não foi criado com pai e mãe, ele foi criado por Arão, juntamente com a família ali de Moisés, tudo escravo. Ele tinha tudo para ser, nos dias de hoje, um menino depressivo, porque não teve pai, não teve mãe. Um menino cheio de problemas psicológicos, porque não teve o abraço do pai, não teve o beijo de boa noite da mãe. Ele não tinha nada. Sabe o que ele tinha? Um chicote. Quando ele ia trabalhar. Aos 13, 14 anos, ele tinha que começar a trabalhar. E quando ele se aproximou de Moisés, que já estava na segunda fase, indo para a terceira, ele aprendeu uma coisa. Se você tem alguma mágoa na tua vida, do teu passado, quebra hoje em nome de Jesus. Eu vou repetir aqui um testemunho de que nós fazíamos muito culto ao ar livre. Eu me lembrei, eu vou dizer amor, não, pastor Marcos. Me lembrei de uma fase da nossa vida que nós fazíamos evangelismo nas escolas, nós era líder dos jovens. E eu me lembro que naquela época eu estava grávida. Se é meio desopilado isso aqui, é por causa disso, coitado, é uma benção. Ele não quer nem saber se ele vai chegar, vai comer, vai tocar, vai sair correndo, vai pegar o violão, vai pegar... Gente, 1000 graus. E nós saímos evangelizar. Só que naquela época, amor, nós não tinha carro, né? Nós lá a pé. E eu morava na João de Deus, na Tijuca. Então nós evangelizava tudo na Tijuca para baixo até Umbu, até onde vocês estão morando, e evangelizava tudo em cima até o Emília, lá em cima na Piratini. Acho que dava uma meia hora caminhando. E nós cuidava dos jovens que era na Tijuca, na metade entre Umbu e Tijuca, onde eu moro ali mais ou menos agora. Então a gente fazia o culto dos jovens, e agora pode levar meu filho para a igreja, mas tu tem que trazer ele em casa. E o Marcos, não, nós vamos levar todo mundo em casa. Gente, nós tínhamos 100 jovens. E nós chegávamos em casa do... O pastor Cid vai se identificar, porque ele fazia muito isso também. 3 horas da manhã levando o jovem em casa. Eu era de carro, gente. Era a pé. Deus fez me lembrar isso. Quando eu comecei a estudar essa palavra. Sabe que essa semana eu disse, Deus, eu acho que eu sou meia louca. Se eu estou errado, me corrige. Eu tenho que ir mais devagar. Eu acho que eu estou muito acelerada. Eu acho que não sei. Eu não sou legal assim. Deus começou a me lembrar isso, gente. Eu grávida. As pessoas jogavam tomate na gente, jogavam pedra. Hoje tu evangeliza pela televisão. Aqui, ó, YouTube, você está ouvindo essa mensagem, vai ser liberto. Mas antigamente não tinha isso, não tinha WhatsApp. A gente se comunicava com os jovens. Era só nos cultos da igreja. Era só no de terça, no de quinta, no de sábado e no de domingo. E nós combinava tudo como ia ser a semana. Se tivesse um passando mal na segunda, espera. Ou manda sinal de fumaça. Help, porque não tinha. E um dia nós tínhamos um culto ao ar livre. Chovendo. Pensa numa chuva domingo à tarde. Gente, aquele cobertor. E aquela pipoca. Invernado, que nem diz, né? Vamos pro culto ar livre, mulher. Vamos. Casei com um louco, vou virar louca também. Não posso parar. Podia dizer, amor, eu não vou. Tô grávida, tô com umas contrações, tô com dor. Eu vou. Não se compare a mim. Eu não sou normal. Eu tenho o DNA de Deus. Você tem? Não sei se o pastor vai lembrar dessa história. Saiu até na Record. Que foi comprovado, fizeram um exame no sangue dos animais, do ser humano, e tem um DNA que é compatível com todos. Eu vou procurar essa reportagem e vou botar no grupo. Um DNA, uma parte da nossa chave do DNA, que é uma fita que se descreve da mãe, do pai, e do macaco, da macaquinha, do periquito, do papagaio, do gatinho, da gatinha. Tem uma fita que todos são iguais. Sabe qual foi? Isso está na Isto É ou na Veja. Foi publicado na Rede Record. Sabe o que isso significa? Quem é inteligente aí sabe o que significa? Todos fomos criados pelo mesmo Pai.
todos fomos criados por Deus. Por isso que muitos dizem que a gente veio do macaco, porque o DNA às vezes é muito parecido. Uma fitinha, tem eu vim do gato, eu vim do cachorro, posso vir do rato. Tem um DNA que é de Deus e eu tenho o DNA de Deus. Você tem o DNA de Deus, por isso você é um vencedor. Fomos para aquele culto ao ar livre. As duas fases são bem ligeirinhas, não se preocupe, isso aqui é só uma introdução, que nem diz os pastores quando vou pregar. Só uma introdução, 1 hora de introdução. Nós estamos recém começando. E eu já estou com dor nas minhas pernas. Glória a Deus. Irmãos, vamos para o culto ao livre. Fomos botar o material. Paulinho deve lembrar, naquela época nós ia de carroça. Quem já andou de carroça aí? Bom, vamos arrumar carroça, porque o cavalo não precisa de gasolina. Brincadeirinha, irmãos, perdoa. Não podia, como é que é? Pronto, falei, tô leve. Cavalo. E aí eu digo, eu não vou nisso, eu vou a pé. Deus livre, se subir numa... Botaram os instrumentos. Não apareceu nenhum carro para ajudar, não tinha mesmo. Eu digo, não vai ter culto, então tá chovendo, vão cancelar. Já adora cancelar coisa, né? Mas por aí ninguém cancela nada, o pessoal tá indo, não quer nem saber. Vamos cancelar. Tá, não deu. Nós tinha desculpa, gente. Tava chovendo, ia queimar os aparelhos da igreja. Nós tinha muita desculpa, gente. Pra caramba, e o cavalo não tava bem. A gente foi, queimou um aparelho. Montamos as caixas, acho que foi na frente da casa do Oséias, se não me engano, do irmão Hélio, lá da Tijuca. A gente montou as caixas ali. E eu comecei a cantar. Oh, glória! Nada pode calar um adorador. Mas não era esses hinos aí, eram os mais antigos. E subo o morro e desço o morro, levarei a minha cruz cantando. Era rosa vermelha. E aí, pastor Marco, na época, começou a pregar. E tudo chuva, mas pensa, e a chuva aumentou. As casas tudo fechada, nós e os jovens ali tudo molhado. Eu só pensei assim, alguma coisa vai acontecer. Porque os instrumentos já queimaram. E segunda-feira o pastor vai nos matar. Porque nós vamos ter que comprar aquele amplificador, aquela corneta. O pastor já falou na corneta também. É do evangelismo mesmo, da corneta. Para anunciar os cultos. Tu é antiga, pastora. Divide por 3 para ver quanto é que vai dar e divide o meu. Terminou o culto, uma janela se abriu. Eu digo, alguma coisa aconteceu. Um jovem se levantou debaixo. Muitos já ouviram alguns testemunhos iguais. Um jovem se levantou debaixo da janela e começou a aparecer a cabeça dele. Ele saiu. Na hora do convite, nós já tinha cantado, nós já tinha pregado, já tinha ministrado meia hora, 40 minutos. E ele saiu. E ele disse, eu quero aceitar Jesus. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha 5 anos, eu fui passear com a minha família. E pedi pro meu pai que eu queria fazer xixi. Ele abriu a porta do carro. Enquanto eu estava fazendo xixi, eles fecharam a porta do carro e foram embora. E eu nunca mais vi a minha família. E hoje ele tinha 20 e poucos anos. Eu estava tentando suicídio porque eu vivo em depressão há muitos anos. Porque eu fui abandonado. Mas segundo a mensagem que alguém pregou aqui, falou que ninguém nos abandona. Que Deus estava olhando por mim. Eu quero esse Deus. Ele agora é o meu pai e a minha mãe. Gente, vale a pena. Às vezes nós fazemos sacrifício, gente. Se você não teve uma infância linda, maravilhosa, com balanço, com brinquedos, com videogame, a partir de hoje, não te deprima por alguma tristeza que tu passou no teu passado. Deixa essa fase de lado. Não te revolta, porque a partir de hoje as coisas vão mudar. Há uma noite de cura. Libertação interior. 9:15. Segunda fase.
ele descobre que não é nada. Depois que ele mata, ele foge, ele vai para o... Achei que vocês iam falar em coro. Deserto. Ninguém gosta do deserto. Eu acho que não disse dos meus 15, mas dos meus... Quando a gente casou eu tinha 18. Dos 18 aos 30. Glória. Um deserto. E no deserto, Moisés foi. E ele descobre que ele não é nada. Sabe quando a gente descobre que a gente não é nada? Eu já descobri isso. Eu não sou nada sem a presença do Espírito Santo. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Sem tua presença eu morro, é verdade. É fato. E quando ele foi para o deserto, ali vai se passar mais 40 anos. A segunda fase. Que ele vai chegar até os 80. Ele vai para o deserto, caminha todo, o Senhor o guarda, o Senhor o livra. Ele não morre de frio à noite e durante o dia, nem do calor, não dá desidratação. Quando falta comida, o Senhor providencia alguns passageiros ali que levam comida para ele, uns forasteiros, meio perdido no deserto, cheio de pão. Só Deus que faz isso. O deserto é um lugar onde Deus nos guarda, onde a gente precisa se esvaziar. Sabe o que é se esvaziar? Gente, você sabe o que é se esvaziar? É se esvaziar. Não expliquei, né? Tirar tudo que não dá, que não vai dar certo. Tudo que for com a minha dependência, eu tenho que arrancar fora. Tudo que vai ser dependendo do meu braço, eu tenho que tirar fora. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso dizer, eu não sou nada, Senhor. Eu preciso de Ti. Ó, Senhor, tem uma mágoa lá do fulaninho, do ciclaninho. Sai, em nome de Jesus. Tem uma coisa do... Sai, em nome, tem que tirar. Porque se ficar, vai criar um rancor, vai ficar um tumor e vai longe. Vai morrer. Aí é um morto espiritual dentro da igreja, sem perdão, sem amor. Porque tu não sabe o que fizeram. Porque tu não sabe o que fizeram comigo. Não interessa. Hoje é noite de esvaziar. Vai para a segunda fase, sai da primeira. Vai para a segunda. Tem gente que vai se identificar agora, hoje aqui, que está no deserto. Tudo dá errado. Sabe quando está pior? Piora mais ainda. Mais ou menos assim. Tá difícil, a coisa vai piorar. O Senhor fecha a porta do emprego. Tem problema, vem uma doencinha aí. Fichinha pra ti. Quer ter um filho, vai perder. Quer ter outro filho, vai perder. Aí você começa a se identificar. Porque o Senhor precisava trabalhar na minha vida. O Senhor precisa trabalhar na tua vida para que você mude de fase. Porque este homem deixou um grande exemplo de vida. Depois que ele foi para o deserto, ele encontrou Jetro, seu sogro. Eu gosto muito dessa parte. Porque quando... de um guerreiro, de um neto de Faraó, ele se torna... Só que ele ganhou? Ele troca suas vestes, porque ele ainda foi... Quando ele chegou na casa de Jetro, ainda tinha as roupas de egípcio. Quando ele chega lá, ele ganha um cajado. Ele ganha um cajado e ele vira pastor de ovelha. Ele constitui a sua família. Mas para Deus havia para Deus não seria mais fácil Moisés crescer no Egito. Faraó morria, colocava o seu próximo filho. E aí Moisés era amiguinho dele, os dois ali governavam. Hoje eu decreto que vou libertar o povo. Amém. Não é simples, sabe por quê? Porque o povo precisava clamar. E Moisés precisava mudar. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Às vezes o Senhor tem que nos quebrar. Às vezes tem que quebrar de novo, fazer de novo. Cante com aquele do quebra e me faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Fácil cantar, difícil fazer. E quando ele sai de lá, um dia desses, ele acha que estava perdido já.
Aonde será que está o meu pai? Aonde será que está a minha mãe? Os meus irmãos? O meu povo? Eu não entendo o porquê. Mas um dia ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro e ele chega e encontra o quê? Uma sarça. Oh, glória! Naquele dia eu considero que Moisés começou a ficar cheio de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Quando a gente é cheio de Deus, a gente não tem lugar para raiva, para rancor, para mágoa, para tristeza. Conversava com meu esposo no carro hoje sobre alguns assuntos e a gente disse: o que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar. Hã? Não tem o que fazer. Eu estou preparando um estudo para as irmãs. Pena que às vezes não vem todas, mas é um estudo sobre perdão. É difícil perdoar. Quando as pessoas te magoam, é difícil, irmãos. Mas tem testemunhos de pessoas aqui que perdoaram pai e mãe, que perdoaram família e foram pessoas melhores. Tu só vai ser um ser humano melhor quando tu perdoar, quando tu liberar o perdão. Aí tu vai conversar com alguém que está desviado da igreja. Tá. O que aconteceu, mana? Eu era molestada pelo meu pai. Ah, teu pai não era cristão. Ele estava... Não, meu pai era da igreja. Eu digo, e agora o que eu faço? Eu digo, Jesus, só espera aí um pouquinho. Jesus, nunca vi isso. Diga para ela que ela tem que perdoar. Peraí, eu vou apanhar. Mas ela tem que perdoar. Uma mulher vivida já, mas não conseguia entrar dentro de uma igreja porque tinha ódio. Achava que ser cristão é ser ruim. O que é isso? Nós precisamos viver no mundo evangelho, aonde o evangelho está em nós. Chega de viver de títulos. Chega de viver de... Eu prefiro então largar todos os títulos e dizer: faz de mim o teu querer, Senhor. Faz de mim a tua vontade, Senhor. Eu preciso ser cheia de Deus. Nada pode desanimar um homem e uma mulher cheio de Deus. Eu garanto para vocês que nada tira um homem e uma mulher de Deus, que é cheio dele e da sua presença. Ninguém, nada pode calar, nada pode apagar. Ainda que a tua mágoa seja grande, ainda que a tua dificuldade seja grande. Vamos encerrar na última fase. E Moisés chegou na sarça e o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é santo. Tu vai libertar o meu povo da escravidão. Sabe o que o povo estava fazendo naquele dia? O que o povo estava fazendo no dia em que a sarça se moveu lá na casa de Jetro, lá no meio dos morros, aonde eles estavam cuidando das ovelhas? O povo estava clamando a Deus. Gente, o povo estava cansado. Eu não sei como é que tem gente que não cansa de viver na escravidão. É só abrir a boca e clamar a Deus. No mesmo momento em que o povo começou a clamar: Senhor, envia-nos um libertador. Enquanto Miriam, toda a família de Moisés, os seus irmãos, quando o Senhor falava com Arão, dizendo para ir até o deserto encontrar o seu irmão, porque ele precisava estar do seu lado. Arão foi o menino que cresceu. Dois irmãos cresceram em situações diferentes. O outro tinha uma pobreza, foi escravo e não conseguia acreditar em Deus. Mas no dia que o Senhor chamou ele, ele começou a crer. E ele foi ao encontro do irmão. Naquele dia as coisas começaram a mudar, porque o clamor chegou aos ouvidos de Deus. O teu clamor vai chegar aos ouvidos de Deus quando você clamar de todo o teu coração. Tem um hino que eu gosto muito. Eu vou cantar um pedacinho.
Se a pastora Bianca conhece, eu tenho 5 minutos ainda, já vai terminar. Eu calei minha tristeza nos teus olhos. Que tom é? Olha só essa, acho muito lindo. Afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Aí estava no deserto. Tá no deserto? Coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Com o microfone. Parte mais alta eu deixo para ti. Vou seguindo meu caminho nos teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Fui atraído por cordas de amor. Agora o coro. De amor. O coro é lindo, medita aí, ó. Me leva ao deserto pra falar de amor. E deixa eu passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Se coloque de pé. No meio da tempestade, pinta um arco-íris. Que a tua fidelidade não acabou. Fidelidade não acabou. Quando a gente está no deserto, vê se tu vai entender a letra, né? Quando a gente está no deserto, é difícil, gente. Tive fases da minha vida que eu dizia: Deus, não sei mais o que vai acontecer, mas eu só sei que eu estou contigo. Tamo junto. Eu sei que tu não está falando comigo aí, está meio silêncio entre nós, mas eu vou continuar cantando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar exaltando, porque eu sei que as coisas vão mudar, eu sei que as portas um dia vão se abrir, elas não vão ficar eternamente fechadas. Eu creio em ti, simplesmente eu creio em ti. E quando ele guia aquele povo, chega um dia em que ele pensa em dizer: eu prefiro enfrentar Faraó do que enfrentar a murmuração desse povo. O povo foi liberto da escravidão. Quer cantar mais um pedacinho? Pode ser. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. No meio. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra mim. A letra tá difícil. A fidelidade não tem fim, não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Eu quero te convidar. A terceira fase tem um final. Ele liberta o povo do Egito. Houve as 10 pragas. Houve a manifestação do poder. Houve a perda de filhos. E quando ele está lá no final da sua carreira, quando a gente é cheio de Deus, olha o que acontece. Não sei se tu pode pôr ali Êxodo 32, 32. Irmãos, é muito forte isso. Ser cheio de Deus. Isso aí Deus falou comigo. Eu pedi para o Senhor esse amor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu deixei marcado aqui. O
povo, quando ele subiu para o monte para orar, fazer as tábuas da lei, ele ficou muito tempo longe. E o povo fez bezerro, começou a adorar outros deuses, esqueceu de Deus novamente, alguns. E quando ele veio, que ele quebra aquele bezerro, ele ora, porque viu a fúria de Deus, que queria dar uma proposta. Vou te dar um novo povo. Isso é um povo que não merece o líder que tem. É um povo que não dá valor. É um povo que não ama. É um povo que isso, que aquilo. Eu vou te dar outro povo. Pode ser, Moisés. Aí Moisés, lá em Êxodo 32, ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca o meu nome do livro que escreveste. Quando estamos cheios de Deus, nós perdoamos. E nós falamos com Deus e dizemos: risca o meu nome daí, mas não mata esse povo. Ele intercede pelo povo com amor. Deus te chama para ter amor. Porque quando estamos cheios de Deus, nós temos amor. Nós não temos ódio, nós não temos rancor. Nós temos amor. Nós temos amor. E no dia, o Senhor leva sua esposa, morrem de velhice. Ele já estava com quase 120 anos, que é a terceira fase. O Senhor avisa ele que ele não ia herdar a terra. E ele diz: Senhor, antes de morrer, só me mostra a terra. Deixa eu só ver. E Deus deixou ele ver a terra de longe. E ele subiu ao monte. Lá em Deuteronômio nós já estamos, no 34:5. Morreu ali Moisés, servos do Senhor, na terra de Moabe, segundo a sua palavra. E este eu entendo que é o Senhor. Aí você vai lá e lê no livro de Judas. Quem gosta desse livro? Hã? Eu sei, é outro Judas, viu? Não pense que tem uns Judas que são transformados. Ai, meu Deus, tem que achar aqui, Senhor, me ajuda. Acho que é 9. Quando ele morreu, ele não estava tendo um velório, um ato fúnebre com todos os seus amigos em volta, os seus familiares. Ele foi até o monte. O ritual da morte era que ele tirava todos os seus apetrechos, assim como Arão tirou tudo e ficou somente com a sua roupa de baixo, que era um vestido branco. E eles se deitavam e apagavam como uma vela. Quando Moisés morreu, não foi diferente. Ali estava morrendo um guerreiro. Quando o Senhor falou assim comigo: eu cuido dos meus filhos, desde o seu nascimento até a sua morte, eu acredito. E eu acredito que Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Ainda que a luta está difícil, agora eu vou ser profeta. Agora é Deus que está falando, não é a pastora. Deus está cuidando de ti desde o teu primeiro choro até o teu último suspiro, como fez com a vida de Moisés. Guardou quando ele tinha 13 meses e está te guardando agora e vai te guardar até na hora da tua morte. Eu não sei quando será, eu não sei quando será a minha, mas o dia da minha morte vai ser um dia de alegria, porque eu sei que eu vou ser recebida no Senhor, que eu vou ter um corpo glorificado. Você vai dormir até o dia da sua vida, mas eu sei que as coisas vão mudar. Lá no livro de Judas 9, diz assim: Gente, para aí, volta, gente. Vocês estão entendendo? Tá, quem não está entendendo, faz um esforcinho, puxa do âmago da alma, entenda, por favor. Quando o Senhor manda um arcanjo para cuidar dele,
Ainda há uma incógnita, até hoje não sabem aonde está a sepultura, aonde ele foi sepultado. Gente, o inimigo lutou contra Moisés até depois da sua morte. Ele tenta nos destruir. E quando é que essa luta vai acabar? Quer morrer? Quer morrer, ela vai acabar. Mas não se mata, que daí vai para o inferno. Quer morrer? Quando acabar. Quando morrer, acabou. Quando a gente diz aqui, jaz e descansa em paz, ele vai descansar em paz. A nossa luta é diária. Porque o inimigo tenta nos tirar da posição que o Senhor nos colocou. Nós aqui em cima temos uma posição de adoradores, de ministros. Tem pastores aqui com posição de pastores e pastoras, mulheres de Deus. Aqui tem homens e mulheres ungidas do Senhor. E o Senhor vai te guardar até o dia da tua morte, que não é hoje, que eu não sei o dia que vai ser. O inimigo lutou para conseguir o corpo de Moisés. E no dia da morte, olha o que aconteceu. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Gente, eu fico imaginando assim. Eu já vi muita gente morta na minha vida, mas eu fico imaginando Moisés caído ali, porque alguém ia vir sepultá-lo. Gente, isso aqui é muito forte. Aí Deus chama um arcanjo, um anjo. Desce lá, cuida do corpo dele, porque ele é meu. Ela é minha. Ele é meu. Eu fiquei imaginando o dia da minha morte e dizendo: Senhor, eu quero ter esse amor que tu deu a Moisés. Eu quero interceder por esse povo. E os pastores que estão aqui com a gente. Tem gente que sangra junto com a gente, irmãos. É difícil, mas vamos ter esse amor e vamos dizer: eu intercedo pelo povo. Porque foi Deus que deu vocês pra gente. Foi Deus que nos deu, é uma promessa. Isso que está acontecendo hoje é uma promessa de que quando eu tinha 30 anos de idade, estava na segunda fase para a terceira, e quando eu cheguei naquela que eu precisava ter cheia de Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para você que nada pode calar um adorador. Quando eu digo nada, é nada. É nada. E segundo Judas, ele disse que o anjo Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Ele não estava com Moisés, estava morto, não respirava e não viu a luta. Mas até na hora da sua morte havia uma guerra. Porque segundo os historiadores, Satanás queria usar o corpo de Moisés para fazer aparições ao povo, dizendo que ele era um Deus, um ídolo. Misericórdia. Mas Deus, sabendo de tudo, disse: esse aqui é meu. E o anjo lutou e repreendeu, segundo a Bíblia, e disse: eu te repreendo. E ele, gente, ele pegou o corpo dele, como se pega o corpo de uma criança, e ele levou. Segundo a Bíblia, o anjo sepultou o corpo de Moisés. Até hoje ninguém sabe aonde. Vem pra frente. Eu não tenho condições mais. Meu Salvador real, meu Deus, eu quero que você venha aqui. Poderoso. Qual é a fase da tua vida? Tá no deserto? Eu também fiquei no deserto. Ainda tô, de vez em quando faço umas coisinhas. Deserto. Mas vai passar. Quando a gente está no deserto, está sendo preparado. Você está sendo preparado. Ninguém pode tirar um santo que foi colocado sobre você. Você é pastor, você é pastora, você é um obreiro, você é servo, você é de Deus. O inimigo não pode te tocar. Ele atenta, mas ele não pode. Porque você é de Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite.
para que o Senhor desperte aquilo que está guardado dentro de você, para que o Senhor te renove nessa noite. Aleluia. Você é dele. Você é dele. Eu lembrei desse hino na madrugada quando eu li essa mensagem, que o anjo pegou o corpo de Moisés e levou. Nada vai mudar o fato que eu sou